O primeiro sinal que você já encontrou seu propósito é quando você tem clareza do seu chamado. Em João, capítulo 17, versículo 26, Jesus vai nos dizer o seguinte: eu os fiz conhecer o seu nome e ainda farei conhecer. A pergunta que eu quero te fazer é: se Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, prestes a ser preso, crucificado, morto, ele vai ressuscitar e depois ele vai subir aos céus, como que ele vai continuar fazendo o nome de Deus ser conhecido, sendo que ele não vai estar caminhando mais com a gente neste lugar? Agora, você precisa entender que quando Jesus disse isso para os seus discípulos: eu fiz o seu nome conhecer, Pai, e ainda farei conhecer, e olhando para aqueles 12 que estavam ao seu redor, ele está dizendo: olha, eu farei o seu nome ser conhecido através dessas pessoas e das pessoas que vão ouvir essas pessoas. Então, o nosso chamado é quando nós entendemos o que nós precisamos fazer. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o nome do Pai ser conhecido. Nós precisamos apresentar o Espírito Santo de Deus para as pessoas. Em João, capítulo 14, Jesus vai reafirmar isso que eu estou dizendo aqui para você. Ele vai dizer assim, ó: esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Vocês, porém, o conhecem porque ele está com vocês e habitará em vocês. Então, Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: olha, o mundo só não recebe o Espírito Santo de Deus porque não vê e não conhece. Vocês, porém, o conhecem, porque ele está com vocês e estará em vocês. Então, se nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, se ele habita dentro de nós, de quem é a missão de fazer o Espírito Santo ser conhecido? Essa missão é nossa. E esse é o nosso chamado. Deus nos chama para fazer o nome do Pai ser conhecido. Deus nos chama para fazer Cristo ser conhecido. Nesse mesmo capítulo, de João capítulo 14, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós agora temos esse conhecimento e esse discernimento que não existe outro caminho a não ser por Cristo, de quem é a responsabilidade de dizer para as pessoas que Cristo é o único caminho que leva para Deus. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. E é por isso que nós entendemos que esse é o nosso chamado: fazer o nome do Pai ser conhecido por onde você passar. E o mais interessante é que às vezes, para você fazer Cristo ser conhecido através da sua vida, você nem vai precisar falar. Deixa eu te mostrar aqui a história de José do Egito, filho de Jacó, que agora é chamado de Israel. Ele tem um sonho, ele compartilha esse sonho com seus irmãos e seus irmãos começam a ter inveja de José. A Bíblia vai dizer que Jacó gostava muito de José, era um dos seus filhos preferidos. Então, os seus irmãos decidem vender José como escravo para os ismaelitas, e esses ismaelitas vendem José para Potifar, lá no Egito já. Quando Potifar olha para José, sabe o que a Bíblia vai nos dizer? Que Potifar olhou para José e viu que o Senhor era com ele. Agora eu preciso que você use a sua imaginação comigo aqui. José, ele está sendo apresentado para Potifar como um escravo. Então, os irmãos dele tinham jogado ele numa cisterna. Então José está sujo. José agora ele foi transportado em uma carruagem junto com outros escravos. Ele está sem a sua túnica. Então ele está só com aquelas vestes de pano. Tá sujo, provavelmente talvez rasgado. E quando Potifar olha para José, naquele estado que ele estava, ele viu que o Senhor era com José. Então José não precisou abrir a boca para apresentar Deus para aquele homem, a ponto daquele homem ter uma tal confiança em José que abaixo de Potifar a autoridade era de José. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que você pode fazer para apresentar Cristo para as pessoas, para fazer Deus ser conhecido, para fazer o Espírito Santo ser conhecido? Às vezes você pode pregar na geladeira do seu trabalho um versículo bíblico todos os dias. Às vezes, na sua escola, você pode colocar um versículo na cadeira de cada um, ou chegar um pouco antes e escrever no quadro uma palavra profética. O que você pode fazer para Deus ser conhecido através da sua vida?